precisa compreender só duas coisas nessa noite. Número 1, quem era Ló. E número 2, o que estava acontecendo em Sodoma. Ló era sobrinho de Abraão. Ló era um órfão rico. Ele havia perdido o seu pai e começou a caminhar com o seu tio. Ele andava de um lado para o outro com Abraão e todos os seus familiares, mas de repente um problema começou a acontecer. Os servos de Ló começaram a brigar com os servos de Abraão. Abraão, sendo a parte mais madura, chamou Ló para uma conversa e disse: olha, não dá mais para sustentar essa situação. Os teus servos estão brigando constantemente com os meus e a gente tem que tomar uma providência. Faz o seguinte, escolhe um lado, uma direção. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. Escolhe um lugar para você fixar a tua residência, que eu vou tomar um sentido contrário. Foi a proposta do sábio Abraão. A Bíblia diz que Ló olhou toda a campina do Jordão e os seus olhos se fixaram num lugar muito atraente, que segundo Ellen White era conhecido como Jardim da Terra, porque chegavam a comparar em beleza ao Jardim do Éden. Eu estou falando da cidade de Sodoma. Cidade bonita, fértil, e se você acha que as flores lá eram um privilégio somente da estação chamada primavera, em Sodoma não. As flores exibiam o seu esplendor e perfume o ano inteiro. A cidade era conhecida como o Jardim do Senhor. A economia em Sodoma era sobremaneira forte. Todos os povos de todas as nações da circunvizinhança vinham até Sodoma para negociar. O dinheiro rolava solto na cidade de Sodoma. E Ló olhou para aquela cidade e em nenhum momento você encontra Ló perguntando: Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Não há esse posicionamento por parte do jovem Ló. Como é que ele tem que tomar uma decisão tão importante na vida, que é o direcionamento dele com sua família, e ele não consulta a Deus, não tem coragem de perguntar a Deus qual é a direção que ele deve seguir? E semelhantemente a Ló, de igual forma, nós estamos tomando decisões importantes na vida sem consultar a Deus. Como é que você vai namorar alguém e não pergunta a vontade do Senhor? Como é que você vai entrar num business e não procura saber qual é a direção de Deus para a sua vida? Como é que você se envolve em coisas tão importantes, que são relevantes, que vão influenciar a sua vida por toda a tua existência? E você não tem coragem, semelhante a Ló, de buscar a direção de Deus para a sua vida. E você vai buscar a direção quando o barco está afundando, quando está naufragando, quando as coisas estão piorando. Aí você lembra: nossa, eu preciso da ajuda de Deus. Por que demora para buscar tanto a ajuda dele? Por que busca a ajuda dele quando as coisas estão todas num tremendo caos, ao invés de buscar desde o princípio, no processo do planejamento, para ele te direcionando nos mínimos detalhes? Jó representa todos nós que neste mundo moderno tomam importantes decisões sem buscar a direção de Deus. Talvez se ele buscasse a direção divina, Deus certamente diria: não vai para Sodoma não, aquilo não é um lugar legal para você não. É melhor você procurar um outro lugar para criar teus filhos, para viver com a tua mulher. Aquilo não vai ser um bom ambiente para você, aquela cidade não presta. Mas ele não quis saber. Foi atraído pela beleza, foi atraído pelo dinheiro, foi atraído por toda a prosperidade que a cidade exibia. Semelhantemente, hoje nós somos muito atraídos por dinheiro, somos muito atraídos por prosperidade, é o que a gente mais quer, é o que a gente mais deseja. Eu lembro que eu fui pregar numa formatura e eram 50 meninos se formando do ensino médio e pelo menos 30 deles o locutor vinha anunciando o nome e o sonho. Nome, fulano de tal, sonho, quero ser rico. Nome, fulano de tal, sonho, quero ser rico. Uns queriam ser engenheiro, outros queriam ser advogados, outros queriam ser juízes. Um até queria ser pastor, louco da cabeça. Mas a maioria dizia: eu quero ser rico, quero ser rico. Ló, atraído pela prosperidade da cidade de Sodoma, escolheu aquele direcionamento. Perguntou a vontade de Deus? Não, só seguiu. Você anda perguntando a vontade de Deus para todos os aspectos da sua vida, ou você só segue em frente e vê o que vai dar? E qualquer coisa, se o barco estiver afundando, você clama por ele para que ele te ajude no momento em que o caos for experimentado por você.